E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o último vídeo, prometo, agora só criar ação e já era, tudo certo? Então vamos lá para agora fazer essa parte de criação das ações. Então você pode ter uma mesma ocorrência com várias ações ali, até mesmo alteradas de outras pessoas, com outros responsáveis e tudo isso sendo acompanhado dentro do sistema. Então aqui eu voltei um pouco até mesmo para mostrar para vocês como deve funcionar isso aqui. Você vem aqui em ações e ocorrências, certo? E você pode aqui tanto filtrar ela por palavras-chave, os tipos, né, que eu coloquei ali, a não conformidade e parte de reclamação de cliente, tratativa com o cliente, atendimento ao cliente, o próprio departamento aqui, ou área. Então tem algumas questões que você consegue filtrar, ó, por aqui. Então, ó, voltando aqui, ó, é no filtrinho que você consegue visualizar essas informações. E também tem essas etiquetas, ó, que dependendo em que estágio que tiver aquele tipo de registro, você consegue clicar aqui e já visualizar, ó, em rascunho, ó, tá vendo ela aqui, ó, que a gente fez ali, colocou a data do dia 4, então aparece aqui também. Ah, se tivesse alguma para avaliação, as finalizadas, em autorização e aprovação, as pendentes, ó, então a gente tinha algumas pendentes, inclusive ali uma em atraso, ó, tá vendo aqui? Então isso aqui facilita bastante também para o processo de gestão. E planilhas de acompanhamento. No caso aqui a gente quer, aqui está em rascunho, certo? Que é essa daqui, ó, 04, ó, setor de vendas, ó, tá vendo aqui? Ó, se eu puxar eu consigo ler, ó, atendimento ao cliente, a ocorrência, ó, número 22, a ocorrência. Então, para ficar mais claro também para vocês, já vamos facilitar aqui, ó. Quando você vê ali a ocorrência e ação, o primeiro número vai ser o registro de ocorrência e os outros números vão ser os números das ações. Então, eu posso ter uma ocorrência X com o número 22 e às vezes conforme vai registrando outras coisas ali de forma simultânea, quando eu vou escrever a ação vai ser a 26. Por quê? Porque a ocorrência é um número e a ação é outros números, mas todas elas estarão vinculadas a uma ocorrência, tá ok? Aqui, ó, processo de falha, ó, o assunto aqui, tá vendo, ó? Fica aqui, ó, o tipo de causa, tipo de ação, ó, contenção, prazo imediato, prazo conclusão. Então eu vou entrar aqui agora nela, tem as informações que eu já tinha lançado, a descrição, salvou tudo bonitinho aqui as informações, o próprio diagrama, ó, que eu fiz o preenchimento todo dele lá, ó, poderia digitar aqui o problema e tudo mais identificado, essa parte que a gente pulou, mas você pode vir lá e digitar o problema identificado, avalie que isso, pá. Aqui o processo de análise que a gente colocou, certo? Colocando ali as abrangências e consequências. Aqui, ó, como eu já salvei, até mesmo os pontos de acompanhamento, você consegue fazer. Isso aqui é muito bom. Por quê? Às vezes o pessoal registra uma ocorrência e depois faz toda a comunicação por WhatsApp ou e-mail. Ó, registrei lá a ocorrência para você, depois vê para o seu setor, envolvi você, aquele problema assim, assim. É interessante que o pessoal tenha ali, ou crie o hábito de utilizar o próprio sistema para verificar os registros e perguntar para o pessoal em que pé que está aquilo ali. Então aqui, a mesma coisa naquela parte do campo do e-mail, quando você escreve um e-mail e depois consegue ter toda uma comunicação vinculada, basicamente isso aqui é a mesma forma. Então você vem aqui e pode escrever, ó, vamos lá, estou avaliando este registro com o pessoal de vendas. Beleza? Ó, pronto, salvar acompanhamento. Ele vai pegar esse registrinho aqui e vai colocar aqui na base para você conseguir acompanhar depois. Ele vai ficar todo ali na base dos acompanhamentos ali para você. Tá vendo aqui? Estou avaliando esse registro com o pessoal de vendas. Se outra pessoa vir escrever alguma coisa ali também, vai ficar aqui, tanto a hora, o dia e quem foi a pessoa que escreveu. Então, isso aqui ajuda bastante para você rastreabilizar, para você conseguir visualizar algumas informações ou pendências ou comunicar alguma questão para outra pessoa de um outro departamento, de uma outra unidade, e aí fica tudo cadastrado ali, uma comunicação bem bacana, tá ok? Então vamos aqui para a parte de ação. Lembra que a gente deixou então exige ação e colocou no sim? Então aqui fica o campo da ação. Aqui no tipo de ação você consegue colocar. Nós já entregamos o sistema com algumas informações, ó, ação corretiva, ação de contenção, ação de correção, e ainda eu deixo aqui um exemplinho para o pessoal saber, né, as diferenças, ação de melhoria, ação de riscos, né, e oportunidades, ação estratégica, ação para mudança e ação preventiva.
Logicamente que você pode vir aqui onde cadastra essa parte de tipo de ação, tem a playlist lá de como você padronizar, parametrizar o sistema, e aí você consegue criar outros tipos de ação. No caso aqui pra gente vai ser o primeiro, vamos lá, vai ser uma ação de contenção, né? Uma ação de contenção ali pra gente conseguir visualizar o problema, prazo imediato. Não, então eu vou colocar aqui uma ação de correção. Ação corretiva. Pronto. Qual que vai ser a diferença ali? Ó? Se a gente pegar aqui uma ação de contenção, geralmente é, por exemplo, assim, ó, aquele exemplo mais bobinho para você conseguir ali validar isso com tudo. Se tem uma torneira pingando, a ação de contenção, que é prazo imediato, ela tá pingando sempre, já é um problema já corriqueiro. A minha ação de contenção, que é prazo imediato, vai ser ir lá, fechar e apertar ela. A minha ação de curto prazo é conseguir identificar o problema, dar uma olhadinha se tem alguma coisa ali que eu consigo resolver, ou até mesmo, pô, vou ter que me direcionar lá onde fica a base do registro dessa torneira aqui para fechar ela e depois chamar ali um técnico para poder dar uma olhada naquilo ali e tal. Eu vou demorar um pouquinho mais, mas vai ter um curto prazo para que eu consiga fazer essa primeira jogada, essa primeira ação, essa primeira estratégia, tá ok? Então, tipo assim, não vou conseguir ali apertar e já conter o problema, mas eu tenho que fazer alguma coisa que demora um pouquinho mais de tempo. Então, essa questão do tempo, você aí dentro da empresa vai ter que avaliar. Outro ponto seria a ação de correção. Opa, isso aqui no caso, como eu vou corrigir ele na estrutura total, pode ser que demore um pouco mais de tempo. Então não vai ser nem imediato nem curto prazo, vai ter ali um médio ou longo prazo. Então um exemplo, vou ter que chamar ali o técnico, ele vai vir, vai fazer um orçamento, depois se a gente aprovar esse orçamento, eu vou ter que comprar o produto para que ele consiga fazer a troca, marco com ele para vir fazer a troca, aí ele falta, aí depois ele vem, faz a troca ali do equipamento, registra certinho, valida o processo, então isso vai ser um pouco diferente, tá ok? Então nesse caso aqui, eu vou colocar para cá, agora levando em consideração o exemplo, vai ser curto prazo. Por quê? Porque eu vou fazer tipo um estudo, uma análise, para que eu consiga trabalhar naquele probleminha que a gente deu de exemplo, tá ok? Então eu vou colocar aqui, ó, a ação sendo um levantamento de informações. Por quê? Porque eu preciso analisar um contexto geral daquele problema que aconteceu no setor de vendas, com o pedido que estava divergente, que o pessoal ali da expedição identificou e precisou voltar atrás e acabou não enviando aquele pedido. Então eu posso colocar algumas diretrizes para a descrição da minha ação. Posso escrever isso aqui da maneira que for, não vai ter ali uma diferença muito grande. Desde que outra pessoa consiga, ao ler aquela descrição, identifique, pô, tá fazendo isso e vai entregar isso, vai ser feito isso e pretende entregar isso. Então você pode escrever ali de uma forma um pouco mais objetiva, colocar alguma informação um pouco mais direta e isso vai facilitar. Então eu coloquei aqui, ó, designar uma equipe para entrevistar membros do departamento de vendas, identificar lacunas e tal, e aí colocou lá. Prazo de conclusão, eu acho que a gente consegue fazer aqui, levando em consideração o curto prazo, ó, até dia 22, até dia 20 de dezembro a gente consegue ver isso. E o responsável pela ação eu vou colocar aqui como o Dwight, que é o cara lá do setor de vendas da Dunder Mifflin e tudo mais. Caso depois eu tenha que prorrogar a ação, eu preencho isso aqui, coloco uma justificativa. Caso eu consiga vincular algum indicador, alguma coisa que tem ali para eu basear alguns dados, eu consigo colocar aqui também. E também consigo identificar, ó, quem vai autorizar, aprovar, quem vai acompanhar a ação e quem vai avaliar a eficácia. Nesse caso aqui, são questões ali que algumas empresas já têm essa estrutura. Caso sua empresa seja pequena ou seja uma coisa um pouco mais direta, você pode deixar isso aqui e depois já ver o processo para salvar. Então tá vendo aqui, ó, autorizar e aprovar a ação, que no caso ali pode ser que você mesmo já tenha essa permissão. Salvar para autorização e aprovação. Salvar para rascunho. Então, ó, eu posso já autorizar e aprovar aqui de maneira direta. Então, ele já registrou, já aprovou e já colocou. Então, esse ponto aqui vai depender da permissão que você tem aí utilizando o sistema. A gente falou que ia fazer mais umas, ó. Então, aqui eu tenho uma ação, eu venho aqui e crio mais uma. Ó. Então, eu vou fazer também
de curto prazo. Eu posso fazer ali, deixa eu ver, resolução do problema, implementar um programa. Opa, não, isso aqui já vai ser de médio, não, curto prazo. Então eu vou colocar aqui, ó, resolução do problema, que aqui eu já tenho ideia do que eu vou fazer. Ó, resolver o problema, vou pegar ali o documento, vou focar. Então, ó, implementar um programa tal, colocar ali algumas informações. Então, volto a dizer, pessoal, é só para a gente conseguir dar exemplo. Isso aqui vai ficar para o dia 11. Responsável pela execução, vou colocar aqui, ó, o Jim Halpert. E aí eu já venho aqui, ó, salvo e autorizo. Ah, não, quero mais uma ação. Ó, essa daqui ficou em aprovação. Quero mais uma ação, porque o cara lá vai precisar fazer um treinamento e tudo mais. Então a gente vem aqui e registra mais uma. Clico aqui. Agora vai ser médio e longo prazo, que vai ser para corrigir mesmo aqui, que vai ser um treinamento. Então, treinamento, pô, até pegar todo o processo que alterou, criar esse treinamento, vai demorar um tempo. Então, eu venho aqui, pego ali a descrição, vou colocar aqui. Coloco a informação e coloco o prazo para conclusão. Então era lá para o dia 10 que ficou anterior. Pô, esse treinamento aqui eu vou conseguir ministrar ele lá só para o dia 22 de fevereiro. Coloco o responsável pela ação. Aqui no caso vai ser o Michael Scott, que é o diretor da filial, certo? E aí no caso essa daqui não vai precisar de aprovação nem nada, porque é ele mesmo que registrou. Então autorizar e aprovar a ação. E aí já ficou. Então aqui a gente vai ter aqui, ó, 3 ações para uma ocorrência, um esticar feito e um processo de análise. Tá vendo que eu poderia até fazer mais? Então vai depender aí de vocês. Então a gente tem uma ação pendente que já está correndo ali. Então o envolvido, responsável, pode vir aqui, acessar essa informação, visualizar aqui o que tem para fazer, colocar alguma informação de relato de acompanhamento. Um exemplo, vamos supor que eu estava aqui com o perfil do Dwight, eu entro aqui, ó. Comecei a ver essas questões. Estou aguardando tal coisa, preciso ver isso, tal. Então ele colocou só isso aí, ó. Já estou trabalhando nisso, beleza? E aí ele vai lá e faz o registro, tá ok? E aí vai ficar a parte do acompanhamento aqui, tá vendo? E aí outras pessoas também que entrar, também pode colocar acompanhamentos, ou pessoas que têm autoridade para validar e fechar, também consegue identificar, tá ok? Vamos fazer o seguinte, para fechar legal, já que a gente já pegou o registro, às vezes o pessoal também não sabe como fechar a ação. Então vou voltar aqui no sistema, certo? E a gente já faz o fechamento de uma, certo? Então vou colocar aqui, vou vir aqui em ações e ocorrências e vou pegar ela lá. Tá vendo que agora, ó, já criou outras, ó, tá vendo, ó? E aí estão aqui, ó, que aí tinha aquela base do registro. Tá vendo, ó, 22, que é o número da ocorrência, e os números das ações. Ó. Então a gente tem a ocorrência 22, da ação 16, da ação 17 e da ação 18. Então eu vou pegar aqui essa ação 16 e vamos supor que eu já tenha feito. Então colocou aqui, ó, designar equipe para entrevistar os membros, realizar uma revisão do sistema de gestão de pedidos, tal. Ficou lá para o dia 20 do 12. Vamos supor que já é 20 do 12 e eu vou fechar isso aqui, certo? Então eu vou colocar aqui um exemplo, tal, 20 do 12 e relato de acompanhamento. Vamos colocar aqui, logicamente, para a gente não ganhar tempo, mas o ideal seria você escrever. Fiz essa atividade, qual foi a sua percepção, o que foi feito, como foi feito, quais foram os resultados, se criou algum documento, qual foi o processo, teve alguma outra informação, quem que estava envolvido. Então você coloca ali de um jeito que esse texto fique de uma forma ali que você vai colocar um relato de fato do acompanhamento. Não vai colocar lá, eu fiz, tá ok, muito bom, já finalizado, tá ótimo. Não. Se você colocou toda essa parte aqui para uma descrição do que vai ser feito, da ação, né? Designar uma equipe. Aqui você vai colocar um relato do acompanhamento. Foi designada a equipe, fizemos um trabalho assim, identificamos esse problema, criamos esse formulário, solicitamos uma alteração ali, um negócio aqui. Então, logicamente que eu vou colocar aqui de uma forma bem sucinta ali, ó. Fizemos todas as necessidades propostas. Certo? E aí, beleza. Logicamente que isso aqui tá errado, erradaço. Você vai colocar ali a informação do relato de acompanhamento de uma forma decente, informando um texto legal ali, que outra pessoa ao ler saiba ali com certo grau de
importância ou detalhes o que realmente foi feito, de que forma foi feito e quais foram os resultados obtidos, tá ok? Então aí você vai vir aqui em situação da ação, coloca eficaz, ou poderia também colocar ineficaz, pô, não deu muito certo não, fiz isso, isso e isso, mas não surtiu o efeito desejado. Nesse caso aqui vai colocar como eficaz. Caso você queira colocar algum anexo, vai vir aqui, escolher o anexo lá bonitinho e vai preencher. Então eu poderia entrar aqui, vir lá nos documentos que a gente tem aqui da Dunder Mifflin, certo? Selecionar um arquivo aqui e colocar lá na base do registro, para que fique mais fácil ali para conseguir visualizar. Aí eu entro aqui e coloco lá o arquivo para conseguir visualizar. Não vou colocar nada, então você vai lá e não entra e não coloca nada, certo? Então você vai entrar aqui e colocar a parte do anexo. Posso colocar até mais de um, ó, tá vendo? No caso não vou colocar nenhum, mas você pode colocar. Lembrando que só coloca o anexo se isso for importante para a base do registro. Se não for, deixa quieto. Se você tiver ali a parte dos envios de e-mail desbloqueados na base do sistema, assim que faz o registro, você pode colocar aqui que ele vai enviar os e-mails para o pessoal envolvido. Então, ação finalizada? Sim. Coloca aqui bonitinho, ó. Salvar acompanhamento alterações. Coloca ali em salvar, ok. E ó, finalizada. Então aqui ela já vai estar, ó, finalizada aqui, ó, bonitona pra gente conseguir dar uma olhada. E aquele textinho sapeca que eu fiz, ó, ficou aqui, né? Mas, enfim, vai estar registrado bonitinho. E até outras pessoas podem vir aqui e fazer o registro. Beleza? Mais que isso é quase impossível. Pode ser que em outros momentos eu faça outros vídeos com outras mecânicas de análise de causa. O sistema aqui ele permite que você faça outros modelos de análise de causa, como o caso de Brainstorm, 5W, e inclusive você selecionando aqui uma metodologia de 5 porquês, ó, que aí vai ter um checklist aqui para você conseguir colocar. Tá vendo? O Brainstorm, você coloca o nome da pessoa e coloca qual ideia que ela tá dando. O 5W2H, pessoa participante, o que, quem vai fazer, quando, onde, por quê, como, e se vai resolver aquele problema. E aqui a base do checklist para você conseguir também alinhar e preencher ali os 5 porquê, tá ok? Em outro vídeo, quem sabe eu explique um pouco mais os 5 porquê, mas aqui foi o Ishikawa e já tá bom demais. Já no tempo aqui, vixe, já vai dar quase 20 minutos. Então, pessoal, por hoje é só. Eu sou o Guedes, fique na paz e até mais. E qualquer dúvida, escreve aí no vídeo que a gente pode ver de fazer um outro conteúdo, um outro vídeo. Se você gostou, dá um curtir e é isso aí. Muito obrigado, até breve, tchau!